Muito bem. Então, voltando aí, estamos tratando do erro. O erro, falamos do erro de proibição, ainda na culpabilidade, certo? A gente matou a potencial consequência da ilicitude, certo? Então, só para vocês não ficarem confusos aqui. Quando a gente fala de culpabilidade, a gente vai até a exigibilidade quando diversa. Então, imputabilidade, beleza, potencial consequência da ilicitude, erro de proibição exclui a potencial consequência da ilicitude e exigibilidade quando diversa, coação moral irresistível e obediência hierárquica. Fechamos. Só que aproveitando que nós estamos falando do erro de proibição, estamos falando também agora do erro de tipo. O erro de tipo, ele vai excluir a tipicidade, ele vai excluir o dolo e eventualmente até a culpa, se ele for invencível. Dolo erro de tipo invencível exclui dolo e culpa. Se for vencível, exclui só o dolo. Então, erro de tipo invencível, ou também chamado de erro de tipo excusável, ou seja, perdoável, elimina tudo. Elimina dolo e culpa. E no erro de tipo evitável ou erro de tipo inexcusável, não perdoável totalmente, embora sempre exclua o dolo, permite a punição pelo crime culposo. Tranquilo. Também se fala em erro de tipo essencial e acidental. Erro de tipo essencial recai aí sobre as elementares do tipo penal. Sempre exclui o dolo. E no erro de tipo acidental sobre os elementos secundários. Pode ser sobre o objeto, pessoa, erro na execução ou resultado diverso do pretendido. Nesses casos de erro de tipo acidental, não afasta nem dolo nem culpa. Vamos ver a partir de agora. Então, o erro de tipo que afasta dolo e culpa é o erro essencial sobre as elementares do tipo. Agora, erro de tipo acidental. Vamos ver? Erro sobre o objeto. Erro sobre o objeto. O que acontece? O sujeito quer furtar um objeto de ouro, uma pulseira de ouro, aqui no meu exemplo, mas é só uma bijuteria. É só uma bijuteria, não é de ouro, é só um negocinho dourado. Ele achou que ia furtar uma pulseira de ouro, que valia uns R$1.000, pegou uma bostinha aí de bijuteria que valia R$15. Qual a consequência? Nenhuma. Ele continuou subtraindo uma coisa alheia móvel. Consequência, nada. Ele vai continuar respondendo pelo furto. Erro sobre a pessoa. Esse tem uma peculiaridade importante. O erro quanto à pessoa não isenta de pena. Óbvio, então ele quis matar um sujeito, ele acabou matando o outro. Qual a consequência? Não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem a gente queria praticar o crime. Então, pensa só. O sujeito queria matar o irmão. Ele atira, ele confunde o irmão com uma outra pessoa. Ele continuou praticando homicídio? Continuou, tranquilo. Mas ele vai responder como se ele tivesse matado o irmão. Não vai ser a qualidade da vítima, mas sim a qualidade da pessoa contra quem a gente queria praticar o crime. Pode ser uma agravante aí no caso de matar o irmão, por exemplo. Beleza. Erro na execução é a chamada aberratio ictus. Aberratio ictus, erro na execução, aberratio ictus. O que acontece no erro na execução, pessoal? Então, quando por acidente ou erro nos meios de execução, a gente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia, atinge pessoa diversa. Responde com os gestos praticados contra aquela. Isso aqui a gente já viu, tranquilo. Mas e no caso de ser também atingida a pessoa que a gente pretendia ofender? Aplica-se a regra do artigo 70, concurso formal. Então, é o mesmo do erro sobre a pessoa, é a mesma coisa do erro contra a pessoa. Esse é um erro de pessoa sobre a pessoa. Então, é a mesma consequência do erro sobre a pessoa. Então, ele, por acidente ou erro, ele, ao invés de atingir a pessoa que ele pretendia atingir, ele atingiu uma pessoa diferente. Ele vai atingir, é como se ele tivesse errado sobre a pessoa. Ele errou, só que o erro da pessoa ele confundiu a pessoa e atirou de propósito. Que erro na execução, ele atirou no que viu e acertou no que ele não viu. Tranquilo, é a mesma coisa, a mesma consequência. Porém, no caso de atingir as duas pessoas, aí ele vai responder em concurso formal de crimes. E o resultado diverso do pretendido é a famosa aberratio criminis. Ou seja, aí não é um erro de pessoa para pessoa,
aí é um erro de coisa para pessoa. Então, fora dos casos, sobrevindo o resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato for previsto como crime culposo. Se ocorrer o resultado pretendido, aplica-se o concurso formal também, artigo 70. Vamos ver como que é esse erro de coisa para pessoa. Então, eu cometi o crime e tive um resultado diverso do que eu pretendia. Como assim, professor? Aqui é uma loja, tá? Uma loja e aqui uma pessoa, tá? O que eu queria fazer? Eu queria acertar uma pedra na vidraça e quebrar a vidraça. Só que eu errei. Erro na execução. Tive o resultado diverso do pretendido. Acertei a cabeça dessa vítima. Isso aqui é o sangue, está saindo sangue, lesão corporal. O que acontece? Eu erro de coisa para a pessoa. Fui acertar a pedra no vidro, acertei a pedra na cabeça do sujeito. Então, eu errei de coisa para a pessoa. Qual a consequência? Eu vou responder por culpa, se o fato for previsto como crime culposo. Ou seja, vou responder por lesão corporal culposa. Por quê? Culposa. Por quê? Porque o meu objetivo era atingir a vidraça, não era atingir a cabeça do sujeito. Eu errei, eu fui imperito na minha execução do crime. Eu errei. Então, não vou responder pelo dano, vou responder só pela lesão corporal culposa. E se for o contrário? Se o agente ele tentou atingir o sujeito, ele tentou atingir a vítima, ele tentou atingir aqui a pessoa, mas ele errou e acabou estilhaçando a vidraça. Será que é a mesma coisa? Não. Por quê? Porque não existe crime de dano culposo. Então ele vai responder pela tentativa de lesão corporal, não vai responder pelo quebrar a vidraça. Por quê? Porque o artigo já diz, ele responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Como o dano não é previsto por crime culposo, ele ficaria aí só na lesão, na tentativa da lesão corporal. Beleza? E de novo aí as discriminantes putativas, que eu já falei disso exaustivamente, é um erro também, fruto da cabeça do jeito, ele erra, ele tem a falsa percepção da realidade e ele acaba cometendo aí, achando que ele está amparado por uma situação de legítima defesa ou estado de necessidade, ou estrito do dever legal, ou exercício regular de direito. Ele errou. E aí vai ter a isenção de pena, ou se o fato for previsto como crime culposo, pode ser punido aí também como crime culposo, se ele agir com culpa, beleza? Responsabilidade do terceiro, se alguém induziu o erro, vai responder pelo crime. Se alguém induziu, falou, ali é um animal, sabia que era uma pessoa, mas falou que era um animal, o cara tirou, vai responder pelo homicídio, tá? Fechou? Beleza, professor. Então vamos responder aí questões. Vamos começar a responder as questões agora do bloco sobre culpabilidade e sobre erro. Vamos responder questões sobre culpabilidade e sobre erro. Primeira questão. De acordo com o Código Penal, para que se considere o agente inimputável, por ser inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento em razão da embriaguez, é necessário que essa embriaguez seja, já falei para vocês, essa embriaguez ela tem que ser o quê? Involuntária. O que é embriaguez involuntária? Ela é aquela proveniente de caso fortuito ou força maior. Essa é a embriaguez involuntária. E tem que ser também completa. Então, para caracterizar a inimputabilidade, consequentemente retirar a culpabilidade, consequentemente não haver crime, tem que ser uma embriaguez completa e involuntária. Completa e involuntária. Fechado? Beleza, vamos achar essa. Completa e voluntária? Errado. Incompleta? Errado. Completa
e proveniente de causa fechado. Por quê? Porque caso fortuito ou força maior, tornam a embriaguez aí involuntária. Fechado, letra C correta. Voluntária e culposa não. Culposa, embriaguez voluntária, que ele teve consciência e vontade na hora de tomar o álcool, mas ele não queria. Ele falou, eu acho que eu não vou ficar embriagado, mas acabou ficando, tá? Tem que ser involuntária. Beleza. Segunda questão. Desenvolvimento mental incompleto ou retardado, embriaguez decorrente de caso fortuito e menoridade constituem, dentre outras, excludentes de quê, pessoal? De quê que a gente tem falado até agora? Tipicidade? Não. Ilicitude? Não. Quais são as ilicitudes? Estado de necessidade, legítima defesa, coação moral irresistível, estado de necessidade, legítima defesa, exercício com dever legal, exercício do direito. Não é nenhuma dessas. Punibilidade, não. Antijuridicidade, que é a mesma coisa que ilicitude, não. É culpabilidade. Por quê? O que exclui a culpabilidade? Inimputabilidade. Erro de proibição. Coação moral irresistível e obediência hierárquica. Por que que esses caras aqui excluem a culpabilidade? Porque os elementos da culpabilidade são imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Ou seja, qual é o contrário de imputabilidade? Inimputabilidade. Quando o sujeito não tem potencial consciência da ilicitude, quando ele está agindo sob erro de proibição. Quando que não é exigível uma conduta diversa? Quando ele está agindo sob coação moral irresistível ou sob obediência hierárquica. Então, aqui a gente está falando de desenvolvimento mental incompleto retardado, embriaguez involuntária e menoridade. Essas são causas que excluem a inimputabilidade e, portanto, excluem a culpabilidade. Fácil. 3. Se o agente oferece propina ao empregado de uma sociedade de economia mista, supondo ser funcionário de empresa privada com interesse exclusivamente particular. Então, para isso você tem que saber uma coisa. Corrupção, no Brasil, corrupção é crime exclusivo do âmbito público. Então, tem que ter a participação de um funcionário público. É um crime contra a administração. Se você oferece propina para o diretor da empresa particular te fechar um contrato, não é corrupção. Pode ser estelionato, enfim, pode ser outro crime, eventualmente, mas corrupção não é. Corrupção é se você age no âmbito público. Se você fizer a mesma coisa, oferecer um dinheiro para o cara te fechar um contrato, mas for uma sociedade de economia mista, uma Petrobras, por exemplo, é uma empresa estatal, aí, é uma sociedade de economia mista, uma empresa estatal, sociedade de economia mista. Então, nesse caso, teria crime? Nesse caso, teria crime. Teria corrupção? Teria. Mas o sujeito, ele achou que era particular. Não sabia que era público. Então, se ele achou que era particular, ele errou. Tem uma falsa interpretação. Ele errou sobre o quê? Sobre uma elementar do tipo. Qual? Tem que ser administração pública, tem que ser funcionário público para ser corrupção. Então, como ele errou sobre uma elementar do tipo, é o erro de tipo. O famoso erro de tipo. O que mais? João, ao sair do mercado, pega uma bicicleta idêntica à sua. O João pegou uma bicicleta idêntica à dele. Pegou uma bicicleta idêntica à dele, que avisa só lá de fora e deixa o local conduzindo. Ao fazer isso, ele incide em erro de quê, pessoal? Então, ele é erro, certo? É uma falsa representação da realidade. Beleza, é erro. Mas que tipo de erro é esse? Furto, subtrair coisa alheia móvel. Erro sobre uma elementar do tipo. Ele pegou coisa alheia achando que era coisa própria.
Ele pegou coisa... É o famoso erro de tipo. É a mesma história do cara que pegou a caneta e botou no bolso achando que era dele. Ele pegou a bicicleta achando que era dele. Ou seja, ele cometeu o fato típico? Cometeu. Ele pegou uma coisa alheia móvel? Pegou. Pegou. Mas era uma bicicleta idêntica à dele. Então, ele achou que era dele. Então, ele não sabia que ele estava cometendo o tipo penal. Então, é um erro de tipo. Erro de tipo, que exclui o dolo. Exclui o dolo. Próxima. Um cidadão A adquire uma residência situada ao lado de uma rede de esgoto, sendo invadida diariamente no período noturno pela fresta inferior da porta de por ratos e camundongos. Nojento, beleza. O sujeito se arma com um pedaço de pau e nos dias que se seguem, sempre por volta das 22, com as luzes apagadas, obtém sucessivos êxitos na captura e morte desses roedores. Então ele ficava lá na frente da porta, dava uma paulada nos ratos. É o esporte que ele praticava. Beleza? Certo dia, na mesma hora de sempre, um vizinho do cidadão A, no intuito de depositar um convite de casamento, passa sua mão direita pela porta a fim de depositar o envelope. Ele ia deixar o convite de casamento dele. Momento em que recebe uma paulada no dorso da mão, provocando lesão corporal grave. Com o impacto, o vizinho bem intencionado dá um grito, causando reação de espanto no cidadão A, que ato contínuo acende as luzes e abre a porta, constatando que havia confundido a mão com o rato. A polícia foi chamada, sendo o fato esclarecido e encerraram a delegacia. O delegado, recebendo a ocorrência, liberou todos. Haja visto ter sido evidenciado que o proprietário do cidadão agiu amparado pela excludente D. Primeiro, que excludente é essa? Será que é uma legítima defesa? Não, né, pessoal? Ele sequer sabia que ele estava... Que o cara era uma mão, quanto mais achava que isso era uma agressão. Não era uma agressão. Legítima defesa pressupõe agressão injusta, não era. Exercício regular de direito. Ele tem direito de dar paulada na mão do cara? Não é exercício regular de direito. Erro de proibição. Erro de proibição é errar sobre a proibição, sobre a ilicitude. Ele achou que era permitido e era proibido, na verdade? Ele achou que era permitido bater na mão de quem botar e na verdade é proibido? Não é isso. Na verdade, é um erro de tipo. Erro de tipo também. Por quê? Ele errou sobre a elementar do tipo. Qual que é a elementar do tipo? Que ofender a integridade física. Lesão corporal é isso, ofensa à integridade física. Ele não sabia que ele estava ofendendo a integridade física, no caso a mão. Ele não sabia que ele estava batendo na mão do vizinho. Ele achou que ele estava batendo no rato. Por isso, erro de tipo. Sexta questão. 2 prefeitos de cidade vizinha, Ricardo e Bruno, encontram-se em um bar após uma reunião cansativa. Eles bebem dose de uísque. E mesmo após a reunião cansativa, Ricardo bebe dose de uísque. E mesmo não sendo a sua intenção, acabou ficando embriagado. Embriaguez culposa. Ele estava bebendo uísque, sabia que era uísque, beleza. Ele não queria ficar, ele não tinha intenção de ficar embriagado, mas ele ficou. Mas ele tomou livre e conscientemente o uísque. Então, embriaguez culposa, ou seja, voluntária. Culposa, voluntária. Bruno bebia apenas refrigerante. Mas foi colocado no seu copo um comprimido de substância psicotrópica por um eleitor de cidade, que também deixou completamente embriagado. Ou seja, essa embriaguez foi causada por força maior. Ou, no caso aqui também, pode ser caso fortuito. Não importa como você classificar. Foi uma força que ele não tinha controle. Força maior, caso fortuito. Um caso que ele não teve controle. Então, o que vai acontecer? O Ricardo é embriaguez voluntário. Então, o Ricardo vai responder pelo crime. E o Bruno? O Bruno não. Por quê? Porque depois disso, cada um volta para a sede da prefeitura e apropriou-se de bens públicos. Ou seja, praticaram crimes aí. Praticaram fatos típicos. O Ricardo teve embriaguez voluntária. Culposa, mas voluntária. Então, o Ricardo vai responder pelo crime. Enquanto o Bruno é isento de pena. Por quê? Porque a embriaguez do Bruno foi completamente embriagado e involuntária, decorrente de força maior. Letra B, correta. Fechou, pessoal? Até mais!